Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido a todos para se colocar de pé e vamos orar para que o Senhor possa abençoar a mensagem desta noite. Vamos orar. Altíssimo Deus, aqui nós estamos para louvar o teu santo e bendito nome, e que nesta noite o Senhor possa abrir o nosso coração para que a tua palavra ela seja depositada. O Senhor possa abençoar as nossas vidas, o Senhor possa abençoar a nossa família, e que continuamente o Senhor possa abençoar a tua igreja, essa cidade em que nós colocamos diante de ti, que ela seja alcançada pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua graça que está sobre a nossa vida. E que nesta noite, toda a tempestade da vida, que possamos juntamente com a tua presença, com o teu poderio sobre a nossa vida, sermos capazes de ir adiante. E por essa razão nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, e assim nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. O Evangelho do livro de São Marcos é um livro que identifica o Senhor como servo. E esse servo, obediente, sofredor, olhou para cada um de nós o desejo de nos salvar. Amém? Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou, tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém? Podeis sentar. Então, o texto de hoje, que acabamos de ler no livro de Marcos, aonde fala que Jesus, ele, diante dos seus discípulos que ali estavam, sentiram medo, que é natural, o ser humano ele ter medo. Quem é um ser humano que não tem medo na sociedade? Tem gente que tem medo de andar na rua por conta, às vezes, da violência. Tem pessoas que têm medo de permitir que o seu filho vá para um outro lugar. Isso é natural, termos medo. Quem é o ser humano que não tem? Mas o que eu compreendo é que os discípulos, quando eles entraram no barco, Jesus já estava dentro desse barco. E interessante que quando eles entraram, eles deveriam entrar com confiança, com uma certeza, que não deveria ter medo algum. E o que acontece é o seguinte: é que quando a nossa vida começa a estar numa vida boa, pode se preparar, que a ventania, as ondas virá sobre a nossa vida também. Nós temos que estar preparados para as coisas boas e as coisas ruins da vida também. Mas os discípulos não estavam preparados para a ventania, para as ondas, porque eles perceberam que as ondas estavam fortes demais e eles sentiram medo que aquele barco pudesse afundar. Mas Jesus estava tranquilo.
Ele estava cansado porque a sua vida como profeta, a sua vida como sacerdote e a sua vida como pregador era uma vida diária dedicada a Deus Pai. E Jesus estava cansado porque isso é relacionado ao seu lado humano. E Jesus estava cansado. Então, naquele momento, ele pôde repousar um pouco, descansar da labuta diária. Os discípulos sofreram as tempestades da vida. E aí eu pergunto para os amados irmãos: qual é a tempestade que você está passando? Qual é o sofrimento que está batendo na porta da sua casa? Qual é o sofrimento familiar? Será que é um conflito no meio da sociedade, dentro do lugar onde você trabalha? Qual o sofrimento que você está sofrendo? Sofrimentos emocionais? Hoje tem tantas pessoas que sofrem problemas emocionais. Tem gente que tem medo do futuro que ainda não veio. Tem gente que tem medo do enfrentamento da vida. Jesus encontrou tantas pessoas no caminho. Pessoas desamparadas, pessoas humilhadas pela sociedade. E ele sentiu de perto e viu as pessoas chorando diante dele. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é a vida para aqueles que perderam a graça sobre a sua própria vida. E Jesus, ao estar com aqueles discípulos, que todos eles acompanharam os milagres de Jesus. E você está sofrendo também? Faça essa reflexão no dia de hoje. E percebam que o sofrimento não acontece só na casa do vizinho. Às vezes o sofrimento ele passa pela nossa casa também. E só Deus sabe o quanto você tem chorado nas escondidas, nas madrugadas. É esse mesmo Deus que estava do nosso lado. Assim como Jesus estava do lado dos discípulos. Jesus, Ele é o nosso ponto seguro. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Redentor. O que a tempestade representa na sua vida? Dificuldades, transtornos, tribulações. Esses relatos estão registrados também nos livros de Mateus e Lucas, assim como o livro de Marcos, que nós fizemos agora há pouco, a leitura. Diante das circunstâncias, compreendemos as nossas fragilidades. Quem somos nós diante do medo? Diante de um perigo iminente, às vezes, na estrada, em que alguém que não tem amor por si próprio, não respeita nem aqueles que estão levando dentro do carro. E quantos acidentes existem que acontecem diariamente? Nós ligamos a televisão, o que é que nós deparamos? Só com acidentes. Pessoas que não têm o amor ao sagrado. Pessoas que nunca parou para ouvir um pouco sobre Deus, para que o seu coração e a sua vida sejam modificadas também. Naquele momento do medo que os discípulos estavam passando ali, eles esqueceram quem estava dentro do barco. E quando eles não importunaram o mestre, e eles disseram: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Nós estamos para morrer aqui dentro desse barco, porque as águas estão entrando. E às vezes essas mesmas águas, dentro dessa comparação, tem entrado na casa de muita gente, que tornam às vezes a nossa casa bem insuportável de estar dentro dela. Mas é nessa casa que precisamos compreender que é onde está o nosso aconchego, aonde está o calor entre você e seus familiares. Precisamos levar a vida lutando a cada dia, mas não termos medo dos vendavais da vida e nem dessas ondas do mar. Diante dessas circunstâncias, nós compreendemos que a nossa fragilidade nos coloca diante do medo. Às vezes nós temos até medo quando somos difamados. A gente tem medo que o nosso nome esteja na praça. Aí é o medo moral. Porque todos vocês aqui zelam pelo seu próprio nome. Em relação ao que você é em casa, fora de casa e dentro do seu trabalho também. Nenhum ser humano suportará o medo, às vezes, de sair, porque alguém está inventando algo. Mas o medo deles estava, assim, muito patente. Jesus se coloca de pé e ele diz para o vento e para as águas. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse
ao lado: silêncio e fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E nós, diante do medo, diante das circunstâncias, será que nós temos fé ou nós temos medo? Entre os dois, que façamos a escolha pela fé. Porque um homem de fé, ele sai da sua casa cedinho para trabalhar, porque ele tem fé. Ele tem fé no que ele acredita, no seu trabalho, no que ele ganha o pão diário. Isso é fé. Isso é acreditar que o melhor de Deus virá sobre a nossa vida. Assim como os estudantes da Igreja Sebastião Laos, que moram em corrente, tem que ter fé também, que serão melhores a cada dia, melhores no futuro. Mas é preciso termos convicção do que nós queremos para o nosso futuro. Eles tiveram medo diante das circunstâncias. E tem pessoas que têm medo de fracassar. Tem medo de olhar para trás, desistir, às vezes, de uma formação acadêmica. Tem medo de desistir dos estudos. Porque quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber que a vida ela só é boa quando nós lutamos por ela, mas tendo Deus como direcionamento para a nossa vida. A pessoa que vive sem Deus, ele é um ser humano que está perdido em si próprio. Aquele que tem Deus, ele tem confiança no seu futuro também. A sua dor, meu amado irmão e irmã, ela não está distante do que eu já passei, ou do que no futuro eu terei que passar. Tem gente que estão sofrendo dores porque perdeu alguém. Tem pessoas que sentem uma dor por conta de uma saudade, que queriam ter aquela pessoa do seu lado para compartilhar do café da manhã, do almoço e da janta, e aquela pessoa não está mais diante de nós. Às vezes nós sofremos por conta da saudade que é grande demais. Às vezes quando nós perdemos os nossos pais, como é dolorido, como é difícil levar a vida. Principalmente quando é o aniversário deles. Principalmente quando é o dia das mães. E quando chega o final do ano e que nós celebramos o Natal, e aquela pessoa também não está diante dos nossos olhos. E a vida nunca foi fácil. A vida, somos marcados pela dor, somos marcados também pela alegria do que Deus tem nos proporcionado. Pessoas vão embora da nossa vida, mas Deus ele preenche com outras pessoas para o exercício da maternidade sobre a nossa vida. E como pai, quantos irmãos que eu tenho que exerce isso? É um pai também na minha vida espiritual. E pessoas que são mães na minha espiritualidade também. Porque quando nós temos essas pessoas, eu costumo dizer que são às vezes pessoas que é um profeta na nossa vida, porque falam a verdade. Ser um bom amigo é falar a verdade, é não negar esse fato. A sua dor é a minha dor, e a sua dor também é do Senhor. Quem foi o homem que mais sofreu neste mundo? Além de Jesus, quem foi? Jó. Olha o maior exemplo de um homem que sofreu tanto, foi Jó. Ele era rico, bem-sucedido, a sua vida não lhe faltava nada, e todos os dias ele sacrificava animal em prol da sua família, porque ele zelava pela sua família, fazendo orações, entregando ao sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício em prol da sua família. E hoje, que ao percebermos que o que o Jó passou, nenhum de nós seríamos capazes de suportar. Ao ouvir a pior notícia, seus filhos morreram. Naquela hora, dinheiro não vale nada. Naquela hora, não vale estar nos status como alguém tão importante se você não tem as pessoas que você ama. Naquele momento que ele passou por tanta coisa, e a própria mulher foi alguém que estava ali para condená-lo. Amaldiçoa Deus e morre. E Jó falou para ela que ela fala como uma louca. Como ele iria falar blasfêmia, transgredir o próprio Deus? Porque tudo ele entregava a Deus. A nossa vida tem que ser entregue a Deus todos os dias. Mas Jó restituiu ele
dando em dobro sua riqueza, e ele teve muito mais filhos após isso. A sua saúde foi restaurada, a sua casa foi restabelecida, e o amor é uma prova viva que em ter o amor de Deus, ele tem tudo. E sem o amor dele, nós não somos nada. Jesus, ele está na disposição para entrar agora no nosso barco. Quem foi que entrou no primeiro momento no barco? Foram os discípulos. Mas agora Jesus, ele faz questão de entrar no barco da sua vida. Ele faz questão de saber o que você está passando, o sofrimento da sua alma, a solidão, algo que às vezes tem lhe destruído nos pensamentos. Jesus, ele quer estar no seu barco para lhe direcionar o seu caminho, para que você não desista do cristianismo, para que você não desista do próprio Deus e para que a tua vida possa ir adiante. Porque Ele é a bússola, Ele é o direcionamento para a nossa caminhada. E nada do que eles passaram é diferente em relação ao nosso enfrentamento da força do vento e as ondas do mar. Por que permitir que o medo tome conta de cada um de nós? Eu conheço pessoas que, nos dias atuais, permitiram que o medo entrasse na sua casa, nas suas emoções do seu coração, do seu intelecto. E são pessoas que não se amam mais. Pessoas que não conseguem olhar, talvez, 15 minutos diante de um espelho. Porque não tem mais valor o batom sobre seus olhos. Não tem mais valor, às vezes, continuar vivo. Porque pessoas que se perderam por conta de uma tragédia na sua família. Mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio para fazermos a escolha. E façamos a escolha por Deus para que o medo não tenha primazia, para que o medo não roube o melhor da nossa vida, como a nossa paz interior. Por que permitir que o medo tome conta de cada um de nós? Não esqueçam que Jesus está no barco e Jesus, ele se importa com cada um de vocês. Jesus, ele zela pelo povo que honra Ele em espírito e verdade. E certamente Deus, ele está alegre pela presença de cada um dos irmãos. Porque aqueles que se dispõem a ouvir a sua palavra, algo irá acrescentar na sua vida espiritual. Jesus se importa com você, Jesus, ele é a nossa esperança. E às vezes as pessoas lá fora colocam esperança em tantas outras coisas, mas nunca se posicionou em dizer: Deus é minha esperança, Deus é meu socorro, meu presente na hora da angústia. Deus, ele é a vida que nós precisamos para estabelecer um compromisso com Deus. Quando Deus, ele se faz presente na nossa vida, agradecemos pelo pão diário. E tem tanta gente que come bem e às vezes reclama da sua própria vida. Às vezes não se ama, às vezes não agradece a Deus pelo presente que é o maior milagre, é o ato de respirar. Tem gente que queria, aqueles que se foram, queria viver alguns dias a mais, meses a mais, ou alguns anos, mas não puderam. Então, isso é um motivo de gratidão a Deus. Jesus se importa, ele é a nossa esperança, e o que está acima do medo é a fé. Quando você estiver em casa, os problemas familiares ou qualquer outra coisa que vier sobre a sua vida, percebam que Deus, ele está ali. Ele está de prontidão para ouvir o teu grito, a tua dor, o seu lamento. E que diga sempre: Deus, Ele me guiará. Deus, ele está à frente para nos mostrar, para nos conduzir. Ele que ilumina o caminho. E aí eu acho bonito essa parte. Quando os discípulos foram desafiados em relação ao medo e à fé deles. Onde está a sua fé? Eu acredito que naquele momento de desespero, tem gente que os melhores pensamentos vão embora. Nessa hora não tem filosofia bonita, não tem teoria bonita quando você está passando pelo medo. Você quer é viver, sobreviver. Era o que aconteceu com os discípulos. Eles queriam sobreviver, eles não queriam morrer. Porque estavam pensando também no amanhã e no futuro também. E Jesus ali, tranquilo, deitado, mas ao se colocar de pé,
E ao fazer o seu pronunciamento, Jesus ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre tudo. E aqui entra a parte interessante. E os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este que nós conhecemos? Eu conheço pessoas simples e que eles dizem assim, quando eu pergunto: ei, como é que está a sua vida? A minha vida está boa, graças a Deus. Mesmo que não está totalmente, mas ele direciona pelo poder da palavra. Toda palavra que é pronunciada, existe um poder, positivamente ou negativamente. Eu vejo pessoas que reclamam tanto da vida que a sua vida vai cair dentro de um abismo. E eu vejo pessoas que agradecem pela simplicidade da vida, e hoje eu vejo que são pessoas hoje abençoadas e prósperas no Senhor. Que homem é este? Ele é o Filho de Deus. Primeiramente, que homem é este? Ele é o Filho de Deus. Ele é a promessa para essa humanidade. Ele é aquele que nas profecias do Antigo Testamento já falava do Filho de Deus. Lá em Isaías. Há uma passagem lá em Isaías que fala que quando as pessoas deparavam, não conseguiam nem olhar para a sua face, por conta do sofrimento que ele passou, por conta da cruz que ele carregou sobre as suas costas, que é a sua dor, a minha dor, o seu medo, ele levou sobre a cruz. Que homem é este? Ele é aquele que nos visita diariamente para ver como você está. Ele é aquele que viu um irmão ou uma irmã para lhe trazer paz para a sua alma, para lhe trazer uma palavra de conforto, para dizer que você é importante demais para Deus. Que Deus, nessa generosidade de colocar os seus filhos para nos ajudar na caminhada também. Não tem gente que é assim, bate na sua porta, entra na sua casa e lhe traz restauração, lhe traz bênção. Existem pessoas também, quando bate na sua porta, entra nessa casa, passa alguns minutos e a sua vida começa a ter um peso. Você fica cansado, porque a pessoa derramou só coisas ruins, muita coisa ruim. É como se derramasse um lixo. Você ficou totalmente virada nisso. Aquela pessoa que foi embora leve, foi embora muito melhor. Mas é para aqueles que ficaram, ao receber só coisas negativamente, querendo ou não, sofreremos também. As palavras negativas têm poder. E aqui, quando é questionado quem é este homem, é aquele que tem poder para lhe salvar, que tem poder para restaurar a sua vida. E esse mesmo Jesus é um dos maiores especialistas de tratar as nossas emoções. É Jesus. Às vezes você está em casa, está ouvindo o hino, você vê os seus familiares, mas dentro de você existe uma inquietação emocional. Você não está bem, você não está tranquila. O que está lhe incomodando? O que está fazendo com que você às vezes tenha medo da existência, da sua própria existência? Problemas emocionais. É preciso convidar Jesus para que Ele trabalhe o seu coração, as suas emoções, para que possamos viver bem uns com os outros. Não é tão bom a gente viver bem em paz com o nosso vizinho? E muito mais é você estar bem consigo próprio. Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Como é que eu posso ser luz, sendo que eu ainda não estou sendo capaz de ser esse referencial? Às vezes ser trevas não é muito pelo que eu digo, às vezes pelo que eu faço, às vezes pela maneira que eu olho para o outro. Eu posso ser um propagador das trevas, desejando mal ao semelhante. Mas Jesus, Ele veio para tratar as nossas emoções. Jesus quer entrar no barco das suas emoções e lhe trazer paz, alegria, liberdade e vida eterna. Amém? E que nesta noite possamos fazer esse pacto, essa comunhão diária com Deus, para pedir a cada dia que Ele nos conceda serenidade ao tratar os nossos irmãos. Que Ele nos conceda sabedoria para tratar aqueles que não são cristãos.
E eles são merecedores da vida eterna, assim como nós somos também. Então Jesus, Ele nos ama. Ele deseja que possamos reconciliar com o nosso Criador todas as vezes que nós caímos. Jesus está à disposição para nos colocarmos de pé. Amém? Repetindo sobre o tema, para que os irmãos não esqueçam: tempestades da vida, todos nós passaremos. Alguns passarão sozinhos, sofrerão muito, e aqueles que passarão pelas tempestades com o Filho de Deus. E que Deus Ele possa abençoar ao amados irmãos e irmãs, porque Deus Ele tem um propósito, um projeto sobre as nossas vidas. E o que nós desejamos é que quando nós mudarmos de fato de verdade para a casa pastoral, façamos esse compromisso como os discípulos fizeram: visitar as pessoas. Eu e Sulamita, nós precisamos disso. Nós como pessoas que comungamos do mesmo ideal, queremos o apoio dos irmãos para visitar os irmãos da igreja que não vieram mais, e posteriormente irmos na casa das pessoas não cristãs, para que eles possam comungar da mesma fé e eles possam beber dessa alegria que todos nós guardamos no nosso coração. Que Deus continue abençoando essa igreja, que Deus fortaleça a fé de cada um dos irmãos, e que certamente aonde nós estivermos, a gente continuará orando pelos irmãos, mas quando nós estivermos aqui, faremos nosso culto de oração, de doutrina, porque nós cresceremos muito mais orando uns pelos outros e sendo alimentados por essa palavra que nutre o nosso espírito. Amém? Convido a todos para se colocar de pé.